Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Júnior e hoje nós vamos resolver essa questão da SPSEC de 2018. Antes da gente iniciar, eu queria pedir para você que se inscreva no canal e não esqueça de curtir essa questão. Bom, vamos lá. A questão SPSEC 2018. A equação logaritmo na base 3 de x igual a 1 mais 12 logaritmo na base x2 de 3 tem duas raízes reais. O produto dessas raízes é 0, 1/3, 3/2, 3 ou 9. Bom, geralmente qual é a dificuldade que os alunos têm para resolver essa questão? A dificuldade é o uso dessas três propriedades que são necessárias para resolver a questão. Propriedades. Primeira propriedade. Logaritmo na base A de B é 1 sobre logaritmo na base B de A. Essa propriedade é uma propriedade de mudança de base. Eu quero mudar a base. Mas não a mudança geral de base, porque é uma outra fórmula. Na verdade, essa vem dessa outra. É uma propriedade de mudança de base onde eu quero reescrever esse logaritmo na mesma base de um número que já aparece nele, que é a base B. Eu quero escrever na base como sendo esse número aqui, o B. Então, logaritmo na base A de B é 1 sobre logaritmo na base B de A. Usando essa propriedade, eu troquei a base do logaritmo, que era A, e a base ficou sendo B. Certo? Essa fórmula ela só é válida, obviamente, quando eu quero reescrever o logaritmo, esse logaritmo, numa base que já é o próprio logaritmando, que no caso aqui é representado por B. Tá certo? Então essa é a primeira propriedade que a gente vai usar. A segunda propriedade que a gente vai usar é essa. Logaritmo na base A de B elevado a K, cuidado, é o B que está elevado a K, tá ok? É K vezes logaritmo na base A de B. Ou seja, logaritmo na base A de B elevado a K. Esse K, que é o expoente do B, ele vem aqui para frente do logaritmo multiplicando. Então, logaritmo na base A de B elevado a K é K vezes logaritmo na base A de B, certo? E a terceira propriedade que a gente vai usar é a própria definição do que é logaritmo. Logaritmo na base A de B é x. Se logaritmo na base A de B é x, então A elevado a x é igual a B. Eu elevo e igualo. Certo? Igual. Elevo é igual. Então, A elevado a x é igual a B. Está aqui. Então, são essas três propriedades que eu preciso para resolver essa equação logarítmica. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos à equação, a resolução em si. Primeira coisa, eu quero resolver essa equação logarítmica. Quando a equação logarítmica é desse tipo, o aluno que já estudou equações logarítmicas, que já está acostumado com a resolução, ele sabe que o método que ele vai usar para resolver é o método da substituição de variável. Por quê? Porque ele não consegue usar outro método mais fácil. Professor, como é que eu vou pensar nisso? Resolvendo exercícios. Você resolve exercícios, os vários tipos de equações logarítmicas que existem, e aí você consegue chegar a essa conclusão que você tem que usar a substituição de variável. Mesmo que você não veja isso logo de cara, quando você for mexendo na equação, tentando torná-la mais simples, você pode acabar concluindo que esse é o método que você deve usar. Em que momento você vai concluir isso depende de quanto está o seu conhecimento sobre logaritmos, certo? Muita gente reclama que não entende uma determinada questão, mas se você não estudou a matéria, se você não resolveu questões suficientes, às vezes fica difícil entender uma determinada questão, certo? Pois bem, então o que é que a gente observa aqui? A gente observa que a gente tem dois logaritmos, esse e esse. Um está na base 3, outro está na base x2. São bases diferentes. A primeira coisa que você tem que fazer é tornar as duas bases a mesma. Os dois logaritmos têm que estar na mesma base. Então, eu podia trocar os dois para a base 10, por exemplo, para a base 5, a base que eu quisesse. Mas, obviamente, é mais fácil se eu trocar apenas um deles. Esse, por exemplo. E para trocar apenas um deles, eu trocaria esse aqui para qual base? A mesma base do outro, que é 3. Certo? Então, esse é o método recomendado. Trocar apenas esse para a base 3. E é isso que a gente vai fazer. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o logaritmo na base x2 de 3 e, usando essa fórmula,
a gente vai trocar a base dele para a base 3. Observe que 3 já está escrito no próprio logaritmo. Professor, por que é a base 3 mesmo? Porque o 3 é a base do outro. Agora, por que eu vou usar essa fórmula? Porque o 3 já está escrito no próprio logaritmo inicial que eu tenho, que é esse, o que eu quero mudar de base. Eu quero mudar de base esse logaritmo. Então, o 3 já está escrito aqui. Por isso, eu vou usar essa fórmula. Então, vai ficar, de acordo com a fórmula, 1 sobre logaritmo. Aí, esse 3, que é o número grande, ele fica sendo a base. Certo? Como aqui, ó, o B é o número grande, ele fica sendo o Bzinho, que é a base. Logaritmo de quem? Desse número que era a base, x2. Pronto. Fiz a mudança de base desse logaritmo aqui. Ok? Tudo bem? Aí, depois de ter feito a mudança de base, eu tenho que mexer com esse daqui, ó. Usando essa outra propriedade. Certo? Essa outra propriedade aqui. O expoente do B vem multiplicando o logaritmo, tá bom? Vamos lá. Então, quem é o expoente? Aqui é o x. Desculpa, quem é o expoente do x? É o 2, certo? Então, esse 2, que é o expoente do x, ele vem aqui para frente do logaritmo multiplicando. Como aconteceu com esse k. O k vem para frente multiplicando. Então, da mesma forma, esse 2 vem aqui para frente multiplicando. Então, fica 1 sobre 2 vezes logaritmo na base 3 de x. Né? O 2 é multiplicando, fica 2 vezes logaritmo na base 3 de x. Pronto. Eu concluí a mudança de base e concluí a simplificação do que eu obtive aqui. Observe que agora, quando eu substituir a simplificação disso, ó, que é isso aqui, ó, eu vou ter o mesmo logaritmo que eu tinha, que é o logaritmo na base 3 de x. Pronto, então vamos lá. Vou repetir a equação inteira, só substituindo esse aqui por isso daqui, que é o que eu encontrei, né, para ele. Muito bem. Então vai ficar logaritmo na base 3 de x igual a 1 mais 12 vezes 1 sobre 2 vezes logaritmo na base 3 de x. Ó, repetir, esse está aqui, o igual, o 1 está aqui, o 12, e aí a única coisa que eu fiz foi trocar esse logaritmo na base x2 de 3 por 1 sobre 2 vezes logaritmo na base 3 de x, que é o resultado que eu encontrei aqui. Tudo bem? Então eu já usei essas duas propriedades. A última, que essa aqui é a terceira, é só no final que a gente vai usar. Pois vamos lá. Como é que eu resolvo agora? Agora que eu uso a chamada mudança de variável. Eu vou trocar o logaritmo na base 3 de x por y, certo? Essa método de resolução chamado mudança de variável, substituição de variável, é um método que você aprende desde lá da nona série, quando você aprende as chamadas equações biquadradas, em que você troca o x ao quadrado por y. Aquilo é uma mudança de variável. Aqui é a mesma ideia. Então, eu vou chamar... Primeiro eu vou cancelar esse 12 com esse 2, tá bom? Para ficar mais fácil. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar um 6. E aí eu vou fazer a troca. Qual é a troca? Eu vou chamar logaritmo na base 3 de x de y. Pronto. Logaritmo na base 3 de x de y. Aí isso aqui vai ficar y. Repito igual, ó. Só troquei isso aqui por y, né? Que é o valor, ó. Troquei isso aqui por y. Tá aqui o igual. Repito 1. Mais... Repito esse 6. Vezes o 1 sobre... 1 sobre isso aqui, né? Só que isso daqui quem é? Y. Pronto. E aí eu terminei de simplificar a equação. Ela deixou de ser uma equação logarítmica e virou uma equação algébrica comum. Tá bom? Vamos lá. Aí fica 6 vezes 1 é 6, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 1y igual a 1 mais 6 sobre y. Pronto. Bem mais simples. E agora, como é que a gente faz? Bom, todo mundo sabe que para fazer uma equação desse tipo eu tenho que tirar MMC, né? MMC entre os denominadores, que é 1 e y. Mas é claro que o MMC entre 1 e y é o próprio y, né? Porque quando a gente vai tirar MMC, os 1s que aparecem, eles não contam, né? Eu me preocupo só com os outros números, ou polinômios no caso. Mas o único polinômio que eu tenho no denominador é o próprio y. Então ele é o MMC entre esses três denominadores. Então vai ficar y de um lado,
y do outro, certo? Aí, y por 1, y vezes y ao quadrado. Y por 1, y vezes 1, y. Y por y. Pronto, então ficamos com y igual a 1 mais 6 vezes 1. Vamos lá. Então ficamos com 1. Então ficamos com y igual a 1 mais 6 vezes 1 sobre y. E aí eu vou continuar aqui para ficar mais fácil de entender. Aí fica assim, y igual a 1 mais 6 vezes 1 é 6, né? 6 sobre y. Pronto. E aí o que é que acontece? Agora eu tiro o MMC, né? Entre os denominadores. Quais são os denominadores? 1 e y. O MMC entre 1 e y é o próprio y. Porque lembre-se que o MMC tem que ser uma expressão que dê para dividir pelos 3. Para dar para dividir por 1 e por y, é y. Afinal de contas, qualquer expressão pode ser dividida por 1, né? 1 é o divisor universal, né? Então, o MMC é y. Aí fica y dividido por 1, y vezes y ao quadrado. Y dividido por 1 é y vezes 1, y. Mais y por y é 1 vezes 6, 6. Ok? Aí você elimina o denominador. Pronto. E aí ficamos com a seguinte equação. Y ao quadrado igual a y mais 6. Y ao quadrado igual a y mais 6. Tá bom? Bom, é uma equação do segundo grau, né? Então, nós temos que resolver essa equação. Como é que resolve uma equação do segundo grau? Tem vários métodos. Geralmente, qual é o método que os alunos usam? Se ela for completa como essa, eu uso a fórmula de Bhaskara. Então, eu devo passar todo mundo para o lado esquerdo. Lembrando que se eu mudei de lado, a expressão ela muda de sinal. Então, o y ao quadrado continua aqui do lado esquerdo. Eu vou passar o y para o lado esquerdo da igualdade, fica menos y. Vou passar o 6 para o lado esquerdo da igualdade, fica menos 6. E aí fica todo mundo igual a zero. Então fica y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero. Como vocês sabem, para resolver a fórmula de Bhaskara, eu preciso identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o coeficiente de y2, que é o termo que está elevado ao quadrado. O B é o coeficiente do termo que está elevado a 1, então é menos 1. E o C é o independente. Então A é igual a 1, B é igual a menos 1 e C é igual a menos 6. Pronto. Esses são os valores de A, B e C. E aí o que é que eu devo fazer? Devo calcular o delta, né? O delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Pronto. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Aí você substitui pelos valores que você conhece de A, B e C. Eu costumo, cada vez que eu substituo uma letra por um número, colocar parênteses no lugar da letra. Então seria assim, ó, no lugar do B, parênteses, aí fica ao quadrado, menos 4, parênteses no lugar do A, e parênteses no lugar do C. Isso não é obrigatório em todos os casos. Por que que eu faço sempre assim? Para evitar erros, né? Então é o método que eu recomendo que vocês façam, certo? Então, quem é o B? Menos 1. Aqui seria obrigatório os parênteses por causa do menos, né? O B é menos 1. Já aqui no A não precisava, mas eu boto, porque aí fica mais fácil de fazer, fica mais sistemático. O A é 1 e o C é menos 6. Percebem como os números, os valores de A, B e C, eles entram exatamente nos lugares de A, B e C da fórmula? Pronto. E aí a gente faz essa conta. Quanto é menos 1 ao quadrado? 1. Quanto é menos 4 vezes 1 vezes menos 6? Mais 24. 1 mais 24 é 25. Então o delta deu 25, certo? Pronto.
Aí, a gente sabe lá da outra fórmula que vai ter que usar a raiz de delta na fórmula. Então, o que é a raiz de delta? A raiz de 25, que é 5. Pronto, raiz de delta é a raiz de 25, que é 5. Certo? E agora eu vou para a fórmula do x, né? Que no caso nosso aqui não é x, é y, porque nossa equação é em y. Fica y igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. E aí a mesma ideia. Cada vez que eu substituo uma letra por um número, eu coloco parênteses exatamente onde a letra estava. Então eu tenho um menos aqui, boto menos. E parênteses no lugar do b. Mais ou menos raiz de delta, boto parênteses. 2 vezes a, 2 vezes parênteses. E aí faço as substituições. Quem é o valor do b? Menos 1. Quem é o valor de raiz de delta? 5. E o a é 1. Pronto. Aí fica menos 1, quanto é? Mais 1. Aí mais ou menos eu repito. Posso tirar os parênteses do 5, não tem nenhum problema. 2 vezes 1, 2. Pronto. E aí eu encontro dois valores, ó. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Esses são os dois valores de y, certo? Mas eu usei o método da substituição de variável. Como assim? Bem aqui, ó. Bem aqui eu substituí logaritmo na base 3 de x por y. E agora eu encontrei o valor de y. Então o valor que eu encontro para y, eu tenho que trocar aqui, ó. Porque quando eu substituo uma variável que era x passou a ser y, depois eu tenho que voltar e destrocar. Voltar e onde tinha o y, colocar o valor que eu encontrei para daí achar o x, tá certo? Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Pois vamos lá. Então, como eu sei que logaritmo na base 3 de x é y, e eu encontrei esses dois valores para y, eu vou escrever isso aqui igual a 3 e isso aqui igual a menos 2, certo? Então vai ficar logaritmo na base 3 de x igual a 3, certo? Né? Substitui aqui, ó. O y deu 3. Então, logaritmo na base 3 de x é 3. Ou, a outra possibilidade, logaritmo na base 3 de x é igual a menos 2, que foi o outro valor que eu encontrei para o y. E aqui eu vou usar a definição. Qual é a definição que eu expliquei no começo? A definição que eu expliquei no começo é que esse elevado a esse é igual a esse. Eu elevo e igualo. Tá assim, igualo mesmo. Elevo e igualo. Aqui é a mesma coisa. Elevo 3 a menos 2 e igualo a x. Elevo e igualo. Tá bom? Pronto. Então fica 3 elevado a 3 igual a x. Ou, se eu preferir, x igual a 3 elevado a 3. Certo? 3 elevado a 3 é igual a x. Tá aqui. X é igual a 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 significa 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 é quanto? 27. Pronto. E aqui, elevo, 3 elevado a menos 2 é igual a x. 3 elevado a menos 2 é igual a x. Então, x é igual a 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, quanto é? Esse menos no expoente significa que eu devo inverter a base. Quem é a base? A base é 3. 3 sobre 1, né? Posso botar até assim parênteses para ficar mais claro. 3 sobre 1 a base. Porque o 3 é um número inteiro, o denominador dele é sempre 1. Então, é 3 sobre 1 a base. Eu tenho que inverter essa base, então fica 1 sobre 3. É elevado ao mesmo expoente, só que positivo. Aí, 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado, 9. Pronto. E aí eu encontrei os dois valores de x. 27 e 1 nono. 27 e 1 nono. O que é que a questão pedia? O produto dessas raízes. As raízes, que são os valores de x, são 27 e 1 nono. E aí eu quero o produto.
Como é que faz o produto? Multiplica, né? 27 vezes 1/9. É a multiplicação de número inteiro por fração. Como é que a gente multiplica? Numerador com numerador, denominador por denominador. E o denominador do 27 é 1. Então fica 27 sobre 1 vezes 1/9. Numerador vezes numerador, 27 vezes 1, que é 27. Denominador vezes denominador, 1 vezes 9, 9. 27 dividido por 9 é 3. Então, o produto das raízes dá 3. Que item tem essa resposta? Item D. Então, a nossa resposta é o item D. Certo? Perfeito. Pronto. E aí a questão termina. Não foi tão difícil, né? Você pode ter ficado ainda com alguma dúvida em relação à resolução de equação do segundo grau, mas a gente vai ter aqui no canal vídeos ainda, não postei ainda, mas vídeos ensinando como resolver as equações. Em alguns casos que são mais difíceis, nem é o caso dessa, isso é bem simples, mas alguns casos mais difíceis a gente vai explicar. E você pode ter ficado em dúvida no expoente negativo da potência. Mas esse expoente negativo, depois também vou fazer um outro vídeo explicando direitinho como funciona isso. Mas é simples, é só inverter a base e elevar o mesmo expoente. Mas a gente faria um vídeo com mais exemplos, etc. Tudo bem? Pronto, pessoal. Então, obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Por favor, se inscrevam no canal e não esqueçam de curtir esse vídeo. Seu like é importante. Até a próxima questão. Grande abraço.